Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos, queridos. Vamos entrar em concordância com a oração da diaconia Geleia. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu entro em concordância, meu Deus, com a oração da tua filha, Pai. Eu peço que seja estabelecida uma conexão espiritual entre a tua filha, que sou eu, tua serva, tua escolhida, e entre o céu, para que o Espírito Santo de Deus venha governar, para que o Espírito Santo de Deus venha convencer a alma, o corpo, a mente do ser humano, de todas as coisas que precisam ser liberadas, Pai, do céu para a terra nessa noite. Espírito Santo, vai adiante de mim, vai guiando, Senhor, vai liderando os passos, vai liderando a mensagem, porque eu creio que essa noite haverá cura, eu creio que essa noite haverá alinhamento, eu creio que o Senhor já se faz presente desde o início do culto. Aleluia, amém. Glória a Deus. Queridos, antes de vocês se assentarem, vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Cânticos. Cânticos, capítulo 8. E no versículo 7. Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus, ela diz assim, ó: nenhuma quantidade de água pode apagar o amor. Torrentes não o podem afogar. Se alguém desse toda a riqueza de sua casa pelo amor, receberia apenas desprezo absoluto. Glória a Deus, podem se sentar. Declare assim, juntamente com a pastora: o maior de todas as coisas é o amor. Declare mais uma vez e fale para você mesmo: o amor é o maior de todos. Glória a Deus. Quando a pastora falou que nós faríamos um alinhamento, ele não se tratava de uma reunião ministerial, mas se tratava de um alinhamento, de uma visão, a qual o ministério carrega. Visão essa que nós precisamos aprender dentro de nós, dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, para quando você olhar as pessoas chegarem aqui, você vê esse processo de mudança, de transformação também acontecendo na vida dela. E para que você não só veja um corpo de obreiros trabalhando, mas para que você também seja essa ferramenta de mudança, esse agente de transformação. Porque a palavra do Senhor Jesus, queridos, ela diz assim para todos na Bíblia: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, quando alguém entra aqui dentro dessa igreja, essa pessoa ela precisa ser abraçada pelo amor do Senhor Jesus. O primeiro ministério, queridos, a qual a pastora e o pastor passou, foi um ministério aonde inseriu o amor de Deus dentro de nós. Ali não havia frutos de dons. Ali, há 11 anos atrás, 12 anos mais precisamente, nós ainda não entendia o que era os dons, a unção. Mas existia algo liberado naquele ministério sobre a nossa vida, que é algo que é essencial para a vida do cristão, para que ele consiga ouvir a voz de Deus, passar pelo processo de transformação, que era amor. O amor, ele é o primeiro pilar para que a nossa mudança, para que a nossa libertação, para a restauração do ser humano acontecer por completo. Não existe libertação, não existe salvação, queridos,
ouvir a voz de Deus se primeiro você não se conectar com o amor do Pai? Porque o amor de Deus é o que vai fazer você resistir a todas as astutas ciladas do inimigo. O amor de Deus é o que vai ser implantado, inserido dentro de você, para você não desistir de buscar o Criador, para você não desistir de chegar até a sua salvação, para você ser constante na tua vida espiritual. Então, quando a pastora diz assim, o primeiro de todos é o amor, e a própria palavra do Senhor Jesus, ela diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. A própria palavra do Senhor Jesus, ela diz assim, o amor é o maior de todos, porque o restante, queridos, vai vir tudo depois. A cura vai começar a vir depois, a libertação vai começar a vir depois, porque o Senhor, ele precisa encontrar acesso dentro do teu coração. O Senhor, ele precisa encontrar acesso dentro da tua alma. E se a tua alma ela não começar a buscar a Deus, ela não entender que ela ama ao Senhor Jesus, ao ponto de buscar mudança, transformação, renovo, as coisas elas não acontecem. Então coloque isso no teu pensamento. A primeira fase que esse ministério passa e que vocês passam quando vocês chegam aqui é pelo amor. Levante sua mão, você que chegou nesse ministério e se sentiu amado quando você chegou nessa igreja. Isso era a manifestação do amor de Deus sendo inserido dentro de você. Isso era nós como líder dizendo, primeiro nós vamos amar. Primeiro nós vamos abraçar, acolher essa pessoa, trazer ela para perto. Porque eu entendo que ela precisa passar por um processo de mudança, de transformação. Eu entendo que ela precisa ser curada, que ela precisa ser liberta, que ela precisa ouvir a voz do Criador. Mas sem amor ela não vai conseguir chegar lá. Sem o acesso, o Senhor não vai alcançar a alma dela, o espírito dela. Porque se essa pessoa que chegar aqui ferida, magoada, abatida, for de encontro com a minha palavra, aonde a minha palavra bate na alma dela, no espírito dela, ela vai embora. Não porque nós precisamos, queridos, massagear o ego de ninguém. Não é por isso. É porque o ser humano precisa passar por um processo de transformação. É porque o Senhor Jesus, ele nos amou primeiro. É porque o Senhor nos deixou como primeiro mandamento amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos precisar olhar para aquele que está ao nosso redor e amar. Nós vamos precisar entender que vai entrar nessa igreja pessoas de diversas religiões, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que estão aprisionadas em cativeiro, pessoas que querem morrer. Elas chegam aqui, elas dizem, se eu entrar aqui e Deus não falar comigo, eu saio daqui e eu tiro a minha vida. Quantas das vezes vocês não viram pessoas virem até aqui, entrar na igreja do nada, com um espírito opressor sobre a vida dela, endemoniada, porque ali ela estava procurando a morte, ali ela estava correndo para um lado, correndo para o outro, e o lugar que ela achou foi a igreja, porque a igreja tinha o amor para manifestar sobre a vida dela. Talvez, querido, ela estava tão governada por um espírito maligno, não entende nada do que aconteceu, recebeu uma oração, saiu daqui leve, voltou para casa. Talvez ela
enviar aqui para ser alcançado com esse amor. Só que agora repita com a pastora: quando eu conhecer o amor de Deus, vai começar o processo de obediência e transformação na minha vida. Eu amo ao Senhor a um ponto aonde eu entendi que estar naquele ambiente, naquela igreja, sentindo aquela presença, sentindo aquele louvor, ali falando com Deus, eu sentia aquele amor crente. Você dentro de uma igreja, aquele amor crente, você na presença de Deus, porque dentro do ser humano tem um espaço vazio para ser preenchido pela presença, e esse espaço vazio para ser preenchido por você é o amor de Deus que estava faltando. E quando você chega aqui, você se depara com Ele, você fixa, você fica, você permanece, porque você pode sentir, pode contemplar o amor do Senhor, mas um processo de mudança, um processo de transformação vai começar a acontecer dentro de você. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus no livro de 2 Romanos, no versículo 12, verso 2, a pastora lê aqui. Em outras palavras, não se deixe conformar com os padrões do mundo, em vez disso continue se transformando pela renovação da sua mente. Você vai começar a entender que algo dentro de você precisa mudar, porque quando você começa a se deparar com o amor do Senhor, queridos, você começa a olhar para dentro de você e você começa a dizer para você mesmo: tem algo errado aqui dentro de mim, tem algo que eu preciso fazer, tem algo que não está certo. Eu sinto amor, eu sinto a presença, eu sei que Ele está ali, eu estou sendo cheio, eu estou sendo alimentado, mas eu sinto que eu preciso ser transformado. Eu sinto que na minha casa eu preciso mudar, eu sinto que no meu trabalho eu preciso mudar. Esse é o processo, queridos, de transformação começando a acontecer dentro de você, porque o Senhor Ele vai começar uma mudança de transformação, uma mudança de caráter. Você precisou ser inserido no meio do corpo, você precisou ser amado, você precisou se sentir amado, você precisou olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu estou me amando, eu estou entendendo o seu processo, mas agora eu preciso de mudança, mas agora eu preciso de transformação. Aqui, queridos, nós já começamos a seguir uma segunda linha, aonde o amor de Cristo está em nós. Só que nós reconhecemos que não somos perfeitos e precisamos mudar, e precisamos ser transformados para alcançar aquilo que a palavra do Senhor vai nos ensinando, a imagem e semelhança de Cristo. Só que nesse processo de mudança, de transformação, ainda os nossos olhos eles estão fechados. Você carrega uma carga espiritual da tua história, da tua família, onde você não consegue ver. Você vê, você tem um amor, o amor de Cristo está em você, você está buscando o processo de mudança, de transformação, mas você não sabe nem o que precisa mudar, nem o que precisa transformar. Porque quando você sai do cenário de amor e você entra no cenário de transformação, a tua visão que ela era bloqueada, a tua visão que estava fechada, ela precisa começar a se abrir. Quando a palavra do Senhor Jesus ela diz assim: muitos veem, mas não veem, ouvem, mas não ouvem. É como se no processo de transformação o Senhor estivesse dizendo para você: você vai precisar ouvir o que você precisa fazer, você vai precisar ver o que você precisa mudar. Aqui está o processo, queridos, da sua transformação, aonde você vai ter que precisar conhecer aquilo que você precisa mudar. Pastora, começou o meu processo de transformação. Será que você está no processo do amor, aonde você está inserido nesse corpo que você ama Deus, só que é Deus, e Deus te ama, e Ele só quer inserir o amor dele em você? Ou será que você está se deparando com aquele momento onde você diz assim: Senhor, o mundo já não faz mais parte de mim, arranca esse mundo, renova a minha mente, que eu não
E daí você vai entender que você vai entrar no processo da alma, porque você precisa se conhecer. Se você não se conhecer, não tem como ter mudança, não tem como ter transformação, não tem como ter libertação. Então, aquele padrão que você estava cego, querido, e o Senhor, Ele começa a abrir os seus olhos, começa a fazer você entender que o mundo não faz mais parte de você, mas que você quer viver algo novo, uma mentalidade renovada com Cristo. O Senhor, Ele começa a abrir os seus olhos e mostrar para você que você precisa de mudança. E você começa a dizer para você mesmo: eu preciso, eu necessito. Porque apesar de eu estar na presença, eu sinto que ainda tem algo dentro de mim que precisa ser mudado. Ainda tem algo que precisa ser transformado. Daí no processo de transformação, querido, que seria o segundo, o não querer mais participar do padrão do mundo. Nesse segundo período, queridos, pode ter certeza que ali você já recebeu o Espírito Santo. Pode ter certeza que ali você já decidiu se batizar, descer as águas. Porque a palavra do Senhor Jesus, ela diz que quando nós descemos nas águas, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós. E quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós começamos a sentir a necessidade de mudança. O Senhor, Ele nunca falou que quando nós descêssemos as águas, nós seríamos perfeitos. Mas Ele disse que aquele que habita conosco estaria dentro de nós, nos guiaria, mostraria o caminho, nos convenceria do pecado. Então isso quer dizer que o teu processo de transformação do pecado ainda está dentro de você. Mas aquele Espírito Santo de Deus que habita dentro de você está ali falando: o mundo não faz parte de você. O mundo precisa ser arrancado de você. O velho comportamento precisa ser arrancado de você. A velha mentalidade precisa ir embora. E daí você entende que o Espírito Santo já está com você. Ele já está ali. Você está em uma guerra. Você está em uma guerra de corpo e alma. Você está em uma guerra de alma e espírito, onde o teu espírito está tentando te puxar para um lugar mais alto e a tua alma está te puxando para trás. O Espírito está dizendo: venha, filho! Venha para a nova mentalidade! Venha para o novo governo! Venha para ser feliz, pleno, liberto! E a alma está dizendo para você assim: está doendo! Eu estou machucado, eu estou ferido! E aí você vai precisar conhecer a tua verdade. É por isso que existe processo de cura e libertação dentro da igreja. Eu como Zeleia, que gosta de cura e libertação, entende que se você não passar pelo processo de cura da alma e conhecer a sua verdade, você não muda e você não se transforma. Cura e libertação, queridos, não é só sobre espíritos que vem, domina e governa. Cura e libertação é como se diz a própria palavra do Senhor: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes a verdade que você está querendo conhecer é a palavra. Ela é a verdade, ela vai te curar, ela vai te libertar. Mas o que vai te curar e o que vai te libertar é quando nós passarmos pelo processo da alma e a gente entender aquilo que nós estamos falhando, aquilo que nós estamos errando, ou no cativeiro que nós estamos aprisionados e precisamos sair daquele cativeiro. Então, quando nós começarmos a passar pelo processo de cura da nossa alma, aonde você já entendeu que o mundo não faz parte de você, você quer viver algo com Deus, o Senhor está tentando te elevar para o nível do Espírito, para um nível mais próximo dele. Aleluia. Ali na alma, você vai passar pelo processo de cura e de libertação, aonde tem o processo da sua geração, da sua família, aonde você vai entender que algumas coisas são espirituais, são espíritos que precisam bater em retirada e ir embora, e naquilo que eles foram embora não faz parte mais da tua vida e você não perece mais naquilo. Só que existem coisas também, queridos, no processo da libertação, que é a mudança de comportamento. Então, se for mudança de comportamento, queridos, nós podemos expulsar milhões de espíritos. A pessoa vai poder vir aqui cair 1000 vezes, ou nem cair, e ainda assim o espírito ir embora.
for mudança de comportamento, queridos, mudança de comportamento fala sobre um posicionamento, uma mentalidade renovada. Tem coisas que o Espírito que fazia você sofrer, se agoniar, já foi embora. Será que você consegue olhar para a sua alma agora? Olha para a sua alma. O que dói dentro da sua alma? Será que isso que está causando impedimento você de acessar um nível mais alto que é o espiritual? É uma dor que está alojada aqui dentro? É algo que você viveu, já passou, mas agora você precisa escrever uma história nova, precisa ter um comportamento novo, uma mentalidade nova, como diz o apóstolo Paulo. Ou será que é espiritual? Você sente que tem um espírito maligno e opressor? Porque existem os dois processos, queridos. Nós não podemos colocar tudo na conta do diabo, porque enquanto nós colocarmos tudo na conta do diabo, não haverá mudança, não haverá transformação. Porque nem tudo é o diabo. Tem coisas que é o próprio ser humano mesmo. Tem coisa que é o ser humano que tem que falar: não, eu não quero mais isso, eu não quero mais entrar nesse ambiente, eu não quero mais falar essas coisas, eu não quero mais ser ignorante, eu não quero mais me exaltar da forma que eu me exalto. Tem coisas que a gente está pedindo para que o Espírito bata em retirada, só que a tua mentalidade ainda não quer acessar o novo. A tua mentalidade não quer dizer para a tua alma: muda você, o seu comportamento. Sai de dentro dessa bolha que está te prendendo, que já não é espiritual mais. Você precisa de uma mentalidade nova. Você precisa não se conformar com os padrões do mundo, como diz a palavra do Senhor, mas se renovar a sua mente. Tem coisa que é aqui. É aqui que precisa ser mudado, queridos. Quando a palavra do Senhor ela diz assim que nós precisamos adorar ao Senhor de corpo, alma e espírito, nós precisamos entender que o nível espiritual ele é um dos últimos níveis que nós conhecemos. Primeiramente, nós adoramos ao Senhor com o nosso corpo, com a nossa alma, com o corpo quando a gente estava ali recebendo o amor. Ai, como eu te amo! Ai, como o Senhor me ama, Pai, obrigado! Gratidão. Com a nossa alma, sentindo Deus, eu sinto que você está aqui. Eu sinto que o Senhor está aqui. Apesar de eu não estar sentindo o mover dele, eu estou sentindo que ele está aqui. A minha alma diz: eu estou aqui dentro de você. E daí você começa a adorar, queridos. É corpo, da alma. Só que está faltando a parte do espírito. Como que eu vou adorar o Senhor em espírito, pastora? Quando você mudar a sua mente, quando nós mudarmos a nossa mentalidade do cativeiro que estava aprisionado, de uma velha criatura, de um comportamento que não faz mais parte do que você precisa ser, do que você precisa viver, do que você precisa falar. Você não vive mais em um cenário de cativeiro, de aprisionamento, de derrota, de destruição, de depressão, de agonia, de sofrimento. Não! Adorar em espírito é você entender que a tua mente vai ter um acesso espiritual. Um acesso espiritual para o Espírito Santo de Deus te governar e governar a sua mente. A palavra do Senhor ela diz assim: adorai em espírito e em entendimento. Entendimento, a sua capacidade de pensar, mas em espírito, queridos. Ali você vai ter que aprender a deixar o Senhor a governar a sua mente. Porque o que está prendendo você em um cativeiro, às vezes já não é mais o que é espiritual. Às vezes já não é mais o que é espírito maligno, espírito trevoso, mas é a sua própria mente que diz para você que você não consegue. É a sua própria mente que diz para você que não vai dar certo. Quando na verdade você dizer: vai sim, eu vou!
mente. Só que não é somente raciocínio. Você adorar em espírito e em entendimento não é só eu penso. Não é só isso. Existe um acesso dentro do ser humano aonde ele governa a sua mente, aonde ele traz para você também o pensamento como ele deseja que você pensa, aonde você resiste os maus pensamentos da tua carne, mas você deixa o Espírito Santo de Deus governar o teu pensamento espiritual. Então, para a gente entender, queridos, e chegar aqui para adorar ao Senhor em espírito e em entendimento, nós vamos ter que voltar e vamos ter que passar pelo processo do corpo e da alma. Porque se você nunca chegar lá no nível que você vai adorar em espírito e entendimento, é porque você nunca passou pelo processo do corpo e da alma. Porque o corpo e a alma, queridos, eles ficam ali brigando para que você não adore em espírito. Porque quando você adorar em espírito, vai mudar a sua vida. Quando você adorar em espírito, vai começar a acontecer coisas sobrenaturais que você jamais imaginou que aconteceria. Porque já não está mais no controle daquilo que a tua alma acha que é, ou daquilo que o teu comportamento acha que é. Está no controle da palavra liberada pelo céu, daquilo que você não vê, mas você já disse, está em minhas mãos. É meu. Quando a palavra do Senhor Jesus, ela diz para nós, adora filha em espírito e em entendimento. O Senhor está dizendo assim para você, governa o teu corpo, governa a tua alma. Tem pessoas que talvez não vão entender o que a pastora está falando aqui hoje, agora, mas amanhã, quando você estiver passando pelo processo de libertação da alma, você vai entender que o Senhor, ele quer te levar da alma para o espírito. E esse acesso da alma para o espírito dói. Esse acesso da alma, onde você vai tratar a sua alma, conhecer aquilo que você precisa mudar, você precisa transformar. Às vezes você não vai querer mudar, não vai querer transformar, vai querer ficar naquele cenário. E não vai conseguir subir. Não sobe. Não dá para subir. Não dá para subir porque você quer aceitar aquilo que está dentro. Mas nós precisamos rejeitar. Eu rejeito, Senhor. A alma está dizendo para você que você vai ficar, não, mas o teu Espírito está dizendo para você que você vai ir, que você vai avançar. Tem duas possibilidades dentro de nós, queridos. Ou o teu corpo e a tua alma estão governando o teu espírito, e daí o teu espírito não obedece. Ele não vai te obedecer mesmo, porque quem é maior dentro de nós seria o Espírito governando o nosso espírito. Ou você vai ter dentro de você o Espírito de Deus te governando. E daí quando o Espírito de Deus te governar, você vai dizer corpo, você vai ficar aqui, você não vai ir lá. A alma, você vai adorar, você não vai ficar chorando, se lamentando, porque o Senhor já me tirou desse cenário e para cá eu não volto mais. Então existe, queridos, uma diferença. Só que o Senhor, ele disse que nós adoraríamos em corpo, alma e espírito, porque o processo de chegar até entender que o Espírito vai te governar é necessário. Você conhecer o amor de Cristo no início é necessário, porque o amor de Cristo que vai inserir você aqui vai fazer você buscar mudança e transformação. Você passar pelo processo da alma é necessário, porque é ali que você vai conhecer a essência que quer florescer dentro de nós, que é a essência do Espírito. Nós precisamos aprender a discernir essa divisão de alma e espírito, alma e entendimento, para que verdadeiramente a nossa adoração ela seja em espírito. Queridos, quem está entendendo diz amém. A palavra do Senhor, ela diz que nós já somos curados, sarados, libertos, nós recebemos o acesso a partir do momento que o Senhor
entregou a vida dele naquela cruz. Só que nós precisamos tomar essa chave, tomar esse acesso. Nós precisamos querer ouvir esse Deus que quer falar com você, ao ponto de você não ficar enganado mais, sabendo se você está no corpo, se você está na carne, se você está na alma, se você está conseguindo adorar ao Senhor em espírito. Quando nós falarmos, querido, em espírito, pode ter certeza que nós estamos falando de uma mente posicionada, uma mente que acredita naquilo que outros lá fora vão desacreditar. Sabe quando alguém olha para um cenário e ela diz: ah, esse vai morrer, ah, esse está enfermo, ah, essa doença não tem cura. Isso, queridos, são os olhos físicos, são os olhos carnais. Mas o Espírito, ele quer que você tenha dentro de você o governo e o domínio de dizer: essa doença não é minha, isso não faz parte do meu corpo, eu quero que isso saia de dentro de mim. Porque isso é você acreditar que não é só sobre o corpo, só sobre o sentimento, mas é verdadeiramente comandar. Nós precisamos comandar, queridos, o nosso corpo e a nossa alma através daquilo que é espiritual. Você já percebeu que o dia que você levanta animado e você diz assim: hoje eu vou fazer faxina, hoje eu vou lá na casa do irmão, hoje eu vou lá e eu fecho esse orçamento, hoje eu vou lá e cumpro alguma coisa que você está pensando na sua memória. Você percebeu que quando você agora é determinado a fazer aquilo acontece? Porque você está determinado, a sua mente está determinada aquilo, o teu espírito está determinado aquilo. Então quando chegar no encerrado dia, aquilo vai se cumprir. Mas nosso corpo e a nossa alma impede nós de cumprirmos aquilo que nós precisamos cumprir. Às vezes o Espírito até quer, a mente até manda fazer, mas a alma e o corpo não quer obedecer. Então nós adorarmos em espírito, você olhar para dentro de si e obedecer um pensamento positivo. Um dia cada um de vocês vai entender o que é o Espírito dentro do corpo de vocês. Você vai entender que esse Espírito, ele se move, mas que esse Espírito, ele também governa. A pastora postou um vídeo ontem, para quem assistiu, e eu falei no vídeo: o Senhor, ele é um verbo. E se o verbo estava com Deus, e se Deus deixou o Espírito Santo de Deus para governar em nós, o Senhor está dizendo para nós: eu sou as suas palavras, e aquilo que você falar é o que você vai comer, e aquilo que você vai falar é o que você vai viver. Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. A palavra do Senhor, ela nos diz que no poder da língua está o poder da vida e da morte. A tua língua, ela fala aquilo que você pensa. Quando você fala alguma coisa, queridos, é porque você já pensou, já passou pela tua mente. E você fala, e você vive aquilo. Trazer a existência das coisas do mundo espiritual para a terra é fazer como Deus fez. A sabedoria de Deus já estava lá antes mesmo da criação do mundo. O Senhor, ele imaginava tudo aquilo que ele ia fazer na terra. Ele ia imaginando, ia falando, e aquilo ia se formando. Então nós também, para viver uma vida melhor,
nós precisamos entender que a nossa vida é guiada pela nossa mente. E aquilo que a nossa mente está profetizando todos os dias é o que a gente está vivendo. Se todos os dias nós levantamos e falamos que estamos com uma dor, pode ter certeza que a tua alma e o teu corpo correspondem a isso. Ela vai me responder. Agora, se a tua mente dizer para você que você vai fazer algo diferente, se você elevar o nível dos seus pensamentos para um ambiente positivo, vai mudar. Algo diferente vai acontecer. Porque ou vai governar o seu corpo e a sua alma, aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo, ou vai governar o seu entendimento e o seu espírito. Aquilo que eu quero e aquilo que o Espírito Santo de Deus me dá. Se coloquem de pé nessa noite. A pastora queria que vocês entendessem esse processo que a igreja passa. Processo onde vai conhecer o amor de Deus. Processo onde vai passar o processo de transformação. Aonde começa a entender que o mundo já não faz parte mais dele, mas hoje faz parte. É começar a entender que precisa de uma mente renovada. Processo que você vai passar pelo processo de cura da tua alma, você vai precisar passar pelo processo de cura da sua alma. Você vai precisar entender a sua verdade, o que está dentro de você, o que te confronta. Você vai precisar entender o que é falha, o que é erro, para você conseguir acessar aquilo que é espiritual. Porque existe uma divisão entre a alma e o espírito, que você precisa entender e desconectar os dois. Desconectar para andar em espírito. E o processo do espírito, para você entender que você precisa de uma mentalidade nova. Glória a Deus. É você entender que você precisa de um raciocínio novo. Aquela velha criatura que estava dentro de você não faz mais parte do teu propósito, querido. Não faz mais parte do teu propósito, querido. Aquela mentalidade que aceitava a enfermidade não faz mais parte do seu governo. Esse era o governo das trevas. Era o governo das trevas que fazia você aceitar uma doença. Era o governo das trevas que fazia você aceitar ser uma pessoa ignorante, ser uma pessoa, não sei, pode dizer você mesmo para você mesmo. Esse era o governo das trevas. Mas no governo do Espírito não tem isso. No governo do Espírito tem salvação. No governo do Espírito tem libertação. No governo do Espírito tem renovo. No governo do Espírito, Senhor, queridos, a palavra de Deus diz que você rompe, que você vence, que você é mais que vencedor. No governo do Espírito, o padrão muda. De uma pessoa que você estava no processo de libertação, você vai passar a libertar. Porque a tua mente mudou. A tua mente começa a acessar aquilo que é espiritual, aquilo que precisa te governar. O teu corpo e a tua alma, que também precisa adorar a Deus, como diz a palavra, adorar em corpo, alma e espírito. Eles precisam entender que o espírito e o entendimento vão governar a tua alma. Que a tua alma e o teu corpo não obedecem mais a própria vontade, mas obedece a Deus. Sujeição a Deus não é sujeição ao seu corpo. Sujeição a Deus não é sujeição à vontade da sua alma. A palavra do Senhor Jesus, ela diz: sujeitar-vos à morte de Deus e resistir às astutas ciladas do inimigo. Ele está falando assim: olha, eu vou te levar para um nível espiritual onde você vai se sujeitar a Deus, mas o inimigo vai tentar prender a sua alma. Ele vai tentar prender o seu corpo em um cativeiro onde nós não conseguimos acessar aquilo que é espiritual e aquilo que vai governar o corpo e a alma, para verdadeiramente nós adorarmos ao Senhor em corpo, alma e espírito, em entendimento, com a mentalidade a qual o apóstolo Paulo falou que nós precisávamos. A
apóstolo Paulo, ele fala sobre nós não deixarmos a velha criatura nos governar. Porque ainda que nós estejamos em espírito, ainda que você entenda o que é o espírito te governando, a velha criatura, ela tenta voltar. A velha criatura, ela tenta encontrar um acesso, uma barreira, uma brecha, aonde ele entre e ele corte o fio de conexão espiritual que você tem com o céu, o fio de conexão espiritual que você tem com Deus. Porque só um vai poder governar. Ou o teu corpo e a tua alma vai governar o teu espírito, ou o teu espírito e o teu entendimento vai governar o seu corpo e a sua alma. Porque todos eles, juntos, vão adorar ao Senhor Jesus. Todos eles vão se entregar a Deus. Sujeitai-vos à voz do Criador. Sujeitar-vos àquilo que Ele está dando direção para você na tua conexão espiritual, no fio de conexão onde Ele se conecta com a tua mente. Você precisa ter um comportamento positivo dentro de você, mudanças para melhor. Você precisa mudar de ciclo. Você precisa acessar aquilo que Adão e Eva tinham no jardim. A presença, a conexão com o Criador. Só que porque eles comeram do fruto, porque eles deixaram a alma, a vontade do corpo deles dominar, eles perderam a conexão. É isso que acontece comigo e com você. O Senhor, Ele é só que agora a gente tem que voltar, né? Voltar para a conexão. Porque nós nascemos em um mundo onde o mundo jaz maligno. Por isso que às vezes é difícil o mundo sair de dentro de nós. Porque o processo agora é voltar para o Espírito, voltar para a conexão. Agora Adão e Eva não, Adão e Eva eles já foram criados com a conexão ali. Depois eles conheceram o pecado, depois eles foram travados. Agora nós não. Nós nascemos, já conhecemos o mundo, já fomos travados e precisamos conhecer o fio de conexão com o céu. E precisamos entender que quando o Senhor estiver te elevando para você adorar em espírito, Satanás vai vir oferecer para sua alma o fruto. Ele vai dizer: come, porque você não pode chegar lá. Ele vai dizer para o seu corpo: olha para os problemas que estão acontecendo. Tem 1 milhão de coisa boa acontecendo na igreja, mas olha para o problema que está acontecendo. Olha, tem um probleminha ali, ó. Tem um probleminha. Faltou alguma coisa? E daí Satanás ele vem, você come do fruto e você perde de chegar no acesso. Porque agora a gente está tentando voltar para acessar o Criador. É um pouco mais difícil porque você precisa aprender a acessar o Criador. Você já não nasceu acessando. Você até nasceu com tudo que Deus colocou dentro de você. Você até nasceu com uma sabedoria celestial que habita dentro de você e que você ainda não conhece, que é o governo do Espírito Santo. Mas o mundo, a visão travada, fechada, a vontade da carne, a vontade da alma, está cegando tudo isso. Está cegando aquilo que a gente precisa conhecer em Deus. Está cegando a nossa existência verdadeira, que é uma existência de um filho adorador, que é a existência de um filho entregue, rendido, sujeito ao nosso Criador. Então é isso, querido, que nós queremos que a igreja chegue, que a igreja entenda. Vai passar por processos, vai passar sim, mas haverá um fio de conexão que está te esperando para te governar, que está te esperando para mudar a tua vida, a tua história na tua casa,
que está te esperando para você sair desse cenário de desespero. Eu quero encerrar lendo para vocês o versículo de Salmo 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor, não preciso de nada. Ele me faz deitar em pastagens verdejantes. Lava-me para águas tranquilas. Restaura-me a alma. Ele me guia em seus caminhos retos, por causa do seu nome. Ainda que eu atravessasse o vale da escuridão mortal, não temerei desastre algum, pois tu estás comigo. Tu verás o cajado que me protege. Preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo de um cálice transbordante. Bondade e graça me acompanharão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para que anos e anos me dure. Perceba que a palavra do Salmo de Davi está dizendo que ele será guardado, que ele será protegido, que o mal não vai vir sobre ele, que ele será lavado como águas que correm. Só que a palavra do Senhor, ela diz assim, ó, Davi diz: unge-me a minha cabeça. A tua cabeça, querido, precisa ser ungida. A tua mente precisa de um óleo novo. Quando Davi está dizendo: unge a minha cabeça, porque eu viverei esse cuidado, eu viverei guardado, o Senhor vai me proteger, a minha alma vai estar guardada. É como se ele estivesse dizendo para você: eu estarei ungindo a sua mentalidade, te dando uma mentalidade nova, que protege o teu corpo, que protege a tua alma, que te dá discernimento, que te afasta do inimigo, te tira desses ambientes que te destroem. A tua mente precisa de um óleo novo. E daí às vezes nós precisamos entender que nós buscamos cura minha alma, muda minha vida, muda minha história, muda minha trajetória. Só que o Senhor está dizendo para mim e para você: eu vou curar a tua mente, eu vou derramar um óleo sobre a tua cabeça, porque a tua cabeça vai pensar diferente. O governo de Cristo vai ser estabelecido dentro de você. E é você que vai governar. Você governa o seu corpo, você governa a sua alma, através daquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer através do acesso esse que está dentro de você, na sua mentalidade, no verbo que você pega, no verbo que você vive. Se eu e você olhar para a nossa história, a gente vive exatamente o que a gente fala. Exatamente o que a gente está falando é o que a gente vive. Porque está dentro do nosso pensamento, o nosso corpo e a nossa alma só obedece. Eles só estão obedecendo o que a nossa mente está dizendo. O pastor Jean falou esses dias: eu vou acordar cedo, hoje, amanhã, semana. Pois o homem acordou cedinho. Ele já acorda cedo, gente, mas ele acordou mais cedo. A mente dele disse para ele: amanhã você acorda cedo. E ele acordou cedo. A mente da pastora disse para a pastora: quinta-feira você vai ministrar sobre o alinhamento.
Eu quero chamar o pastor Antônio aqui para orar por ele. Eu quero dizer para essa mãe e para a Valdir que o Senhor tem uma palavra para vocês. E vocês precisam aprender a começar a vir da palavra. Vocês querem resposta? Deus, eu quero uma resposta, me dá uma resposta. Palavra. Deus, Ele trabalha na unidade do casal. Quando vocês abrem uma palavra, um versículo, como dizia o pastor Cristiano, quando você lê a palavra te lê. Quando ela estiver te lendo e falando para você aquilo que realmente é, você vai entender. Feche seus olhos, pastor. Eu olho daqui. Quero orar para o pastor.